irmãos e irmãs, todos vocês que participam desse encontro. É com muita satisfação que eu venho dar uma palavra de incentivo a vocês, dar meus parabéns por essa realização e manifestar minha alegria de poder estar em contato com vocês através desta fala, não podendo estar pessoalmente, mas leva minha bênção, meu abraço e meu incentivo. O assunto que me foi proposto é falar sobre a catequese da iniciação cristã. Gostaria de começar falando sobre catequese. É uma palavra grega, vem de katekein, né? Que quer dizer informar, instruir, iluminar alguém em algum caminho de compreensão. A igreja assumiu esse termo, catequese. E a catequese para a nossa igreja, ela vem logo depois da evangelização, do anúncio do querigma. A pessoa entra em contato com alguém que prega o evangelho, lhe transmite a novidade maravilhosa de que o Filho de Deus veio a esse mundo porque Deus nos ama e quer nos salvar. Levada por esta mensagem, esta boa nova, a pessoa passa a acreditar, nasce no seu coração a luz da fé. Então ela precisa ser iniciada, precisa ser introduzida no mistério que ela acolheu no seu coração. E a catequese, ela tem um aspecto de instrução na fé, é a parte do dogma, instrução daquilo que nós devemos praticar a partir da fé, é a parte da moral. E a vivência daquilo que nós esperamos, é o culto, a liturgia. Por isso, a catequese é sempre uma instrução organizada da nossa fé, progressiva e organizada. E não podemos nos esquecer da importância do testemunho de vida, né? A pessoa recebe o anúncio de Jesus, ela vai ser iluminada pela catequese, compreendendo a sua fé, porém o testemunho de vida e a participação na comunidade se tornam muito importantes. A iniciação cristã, a iniciação catequética, desperta um grande interesse hoje. Antes, a nossa sociedade poderia se dizer uma sociedade cristã. Na própria família, a criança aprendia a conhecer Jesus, conhecer a doutrina cristã, vamos dizer assim. O próprio ambiente que nos envolvia nos levava a acolher na fé Jesus e depois irmos dando os passos do conhecimento e do desenvolvimento dessa grande novidade que é o próprio Jesus, né? E hoje há um processo de secularização muito grande. O que é a secularização? Você tira o sagrado da nossa realidade. Deus existe, mas Ele fique lá no lugar dele e a vida continua, a sociedade se constrói sem levar em conta a palavra de Deus, o próprio Deus, o que Ele espera de nós. Não se nega mais a existência de Deus, mas há uma grande indiferença. Então, nesse ambiente, meus irmãos, minhas irmãs, nós podemos perceber a importância da evangelização, do anúncio do querigma e também, sobretudo, da catequese, que aprofunda o conhecimento de Jesus, da realidade, da palavra que nos é anunciada, da Bíblia, né? Então, a dificuldade na transmissão da fé permanece hoje e é um desafio para nós. Nós devemos nos convencer de uma vez por todas que a catequese não é só a catequese infantil. Toda a nossa vida deve ser uma vida de busca, de procura, de iluminação na fé que recebemos no batismo. A catequese, portanto, dura a vida inteira e é muito bonito ter essa percepção. Aliás, a própria nossa vida, em qualquer aspecto, ela é uma busca constante, contínua. Então, a igreja primitiva atribuiu muita importância à iniciação cristã. O catecumenato, né? O processo de iluminação demorava de 1, 2, 3 ou mais anos.
Até o século V, até o século VI, a catequese, principalmente a catequese de iniciação, era muito exigente. Depois desta época, terminadas as perseguições, entraram na igreja multidões de povos convertidos, desde que o imperador romano, ele perseguidor, passou a ser cristão e exigiu que todo o seu império se tornasse cristão. Portanto, levas e levas de pessoas entraram na igreja sem que pudessem ter tempo de fazer o processo de iluminação, de catequese da iniciação. Nesse sentido, a catequese de iniciação foi sendo aos poucos esquecida. Porém, após o Vaticano II, a Igreja retoma o interesse, a busca e, sobretudo, recomenda a catequese da iniciação cristã. O Concílio Vaticano II foi um grande evento acontecido em 1962 a 1965. Durou todo esse período. E o concílio vai renovar a igreja propondo as verdades de sempre, mas com uma linguagem nova, compreensível ao homem de hoje. Nesse sentido, o Concílio Vaticano II vai reconhecer a necessidade, nos nossos tempos, de uma catequese de iniciação que seja eficaz, que tenha eficácia, que realmente ajude o cristão a compreender a sua fé. Porque o mandamento de Deus é amar a Deus de todo o coração, com toda a sua inteligência. Portanto, não basta só amar de todo o coração, com o afeto, com o sentimento. Precisamos amar com a nossa inteligência. A inteligência que é a razão que busca compreender a revelação feita por Deus em Jesus Cristo e que nós respondemos a essa revelação com a fé. Mas a nossa fé ela não pode ser só sentimental. Ela tem que ser também uma fé racional que use a razão para louvar e compreender a Deus. O Vaticano II, no documento Sacrosanctum Concilium, que fala da liturgia, que é o primeiro documento do Vaticano II, recomenda o restabelecimento do catecumenato de adultos. E em 1972, 10 anos após o início do Vaticano II, portanto, surgiu aquele documento fundamental que nós conhecemos com o nome de RICA, É o Ritual de Iniciação Cristã de Adultos, que são princípios, balizas para se articular a catequese de adultos, a iniciação cristã. E hoje, por falar em catequese de adultos, eu acho que todos nós percebemos como aumenta o número de pessoas adultas que procuram conhecer sua fé, que buscam na igreja uma compreensão mais adulta da fé. Porque, na realidade, ao batizarmos as crianças, nós seguimos um costume antigo que remonta até mesmo os Atos dos Apóstolos. Quando o apóstolo Pedro, recebe de Deus a ordem de ir à casa de Cornélio e batizar toda a sua casa, casa quer dizer toda a família, na qual sempre tinha crianças, e Pedro batizou a todos. Mas o batismo de criança é bom, porque pelo batismo Deus coloca no coração a semente da fé. Às vezes as pessoas dizem, tem que batizar adulto, porque ela vai entender, ela vai compreender, ela vai atrás, tudo. Mas isso supõe a ação da pessoa primeiro, mas a ação primeira é de Deus. Diante de Deus sempre somos crianças. E Jesus disse, vocês devem receber o reino de Deus como crianças. Portanto, o batismo de crianças permanece válido e é bom, só que ele deve ser acompanhado pelo processo catequético, o que não acontece. Nós sabemos, já falamos disso, das dificuldades.